O objetivo principal sempre foi, proteger os animais. O governo federal do Brasil estuda criar um imposto sobre pets. Certidão de nascimento do animal, que isso só quem vai ter é quem é o dono específico do animal. O microchip ele tá bem na pontinha aqui desse aplicador. Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz. O que é a primeira coisa que o pessoal faz quando vai cobrar imposto de alguma coisa? O governo ele não pode instituir impostos que não estejam previstos. O presidente da República assina o decreto que institui o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Cães e gatos agora vão ter a sua identidade própria. Cada pet terá um número de registro único, como se fossem RG. O governo está criando um cadastro nacional de animais, onde todas as informações vão ficar registradas ao longo de suas vidas. Essa criação desse cadastro nacional aí de animais domésticos, ela se alinha aí a diversas legislações já existentes que busca aí o objetivo principal sempre foi, proteger os animais e garantir o seu bem-estar. No Brasil nós temos aí algumas leis e dentre elas a lei de crime ambiental e a lei de proteção animal, ela já especifica aí visar coibir maus tratos, proteger aí os animais. E esse registro formal, ele serve para efetivar mais ainda essas leis, facilitando aí a identificação dos animais, a responsabilização também dos tutores em caso de negligência e abuso, dentre outras situações específicas que às vezes também prevenia a questão de doenças de animais e tudo mais, a nível nacional. Cadastro Nacional de Animais, uma lei muito importante que já existe em vários outros países, que garante com que todos os tutores de animais tenham registro dos animais dos quais são donos e assim possam ser bem direcionados para campanhas de vacinação ou mesmo identificação desses animais para que não se percam e para que não aumente a população de cães e gatos de rua. E o objetivo é diminuir os abandonos, fazer um controle aí de zoonoses. Esse cadastro ele vai reunir algumas informações aí tanto dos tutores quanto dos animais. E aí falando sobre nós, os tutores, provavelmente vai ter aí o nome completo, endereço, talvez um telefone de contato. E as informações dos animais vão ser, claro, raça, peso, sexo, se o animal é castrado ou não, as vacinas, alguns tratamentos que o animal já possa ter passado. Enfim, o objetivo é reunir aí um pequeno histórico sobre a vida do animal. Porque a proposta, ela visa apresentar aí uma documentação com certidão de nascimento do animal, que isso só quem vai ter é quem é o dono específico do animal. Se ele não tiver essa certidão também, vale ali aquele laudo do veterinário, então aquelas certidões de vacinação específicas do pet para poder fazer esse registro. Essa adesão vai ser opcional e vai ser uma adesão voluntária para a maioria dos tutores de animais. Para obrigatório mesmo, vai ser só para aqueles que utilizam aí de verbas federais ou de recursos federais para as práticas relacionadas aos animais, tipo instituições especificamente. Uma informação muito importante que pode estar contida aí nesse cadastro nacional é o número de um microchip. Mas enfim, para quem não conhece, isso aqui é um microchip. Na verdade, isso aqui é um aplicador de microchip. O microchip ele está bem na pontinha aqui desse aplicador. Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, que é implementado aí sobre a pele do animal de forma subcutânea, geralmente aqui na região do pescoço. E ele contém um código exclusivo, um número aqui, que é diferente para todos os microchips, então cada animal vai ter o seu número. E é importante destacar que esse microchip ele não tem localizador, tá? Ele realmente é só um grãozinho de arroz que fica aqui na ponta desse aplicador. A gente usa isso aqui para aplicar o microchip no animal, depois a gente descarta isso aqui tudo, e o microchip fica lá no pescocinho do animal. E a única função de um microchip é identificar o animal através de um número. Então aqui a gente tem esse aplicador com o microchip aqui na ponta, e isso daqui é um leitor de microchip. A gente vai passar isso daqui nesse leitor até que ele encontre o microchip, então ele vai estar aqui dizendo que é uma numeração. Tá aqui na ponta, e essa numeração que aparece aqui é exatamente a mesma que está aqui descrevendo esse microchip. Cada um deles tem uma numeração diferente. E o Cadastro Nacional ele promete também criar um QR Code, onde você vai poder colocar ali uma medalhinha na coleira do animal. E qualquer pessoa que acha esse animal aí perdido pode localizar aí, de repente, uma informação de contato sua através desse QR Code, para poder tentar te localizar, para devolver esse animal para você, para sua casa. Inicialmente, não vai ser obrigatório implantar um microchip em todos os animais, tá? Mas, de qualquer forma, a implantação disso aqui é indolor, é como se fosse uma vacina, e é feita só uma vez aí na vida do animal. Teoricamente, esse microchip ele pode durar até 100 anos, então ele vai durar a vida inteira do animal. Mas você sabia que na Alemanha já existe um imposto para donos de cães? Hoje foi veiculada uma matéria que muito me preocupa, dizendo aqui o Ricardo Pina, o repórter, que o governo federal do Brasil estuda criar um imposto sobre pets também aqui no Brasil. Você acha que o Brasil já paga impostos demais? Você é dono de cachorro, de gato, de animais domésticos? Eu me preocupo muito com isso, porque eu acho que o contribuinte brasileiro já está sobrecarregado de impostos. Não é que exista uma iniciativa neste momento ainda de fazer um imposto sobre animais de estimação.
Mas os jornais todos estavam falando sobre como é bacana lá em Berlim que eles cobram R$740 por ano de imposto sobre cachorro. A ideia é a seguinte: você quer impedir, primeiro, cães com doenças descontroladas. Então, se o seu cachorro não estiver vacinado lá no cadastro, né, pode indicar que você não está prestando atenção nas coisas, tem que mandar vacinar o seu cachorro. Como é que você vai descobrir de quem que era o cachorro? Né? A pessoa que abandona o cachorro vai num lugar qualquer, solta o cachorro lá, e aí? Como é que a pessoa vai ficar sabendo que o cachorro foi abandonado, de quem que era aquele cachorro e coisa e tal? Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa meio uma lei que não tem aplicação real no mundo real, né? Por outro lado, achar que um cadastro vai resolver o problema de abandono de animal é meio ilusório, porque, veja, uma pessoa que vai se dar o trabalho de cadastrar o seu cachorro, ela certamente gosta do cachorro, ela não vai abandonar o animal. Por outro lado, é bem possível que uma pessoa que não cadastrou seu pet no cadastro, ela pode abandonar sem problema nenhum, porque não vai estar lá no cadastro, né? E você tem outro problema também, que é o abandono intermunicipal lá na Alemanha, né? Porque lá na Alemanha o cadastro é municipal, é cadastro da cidade de Berlim. Então, se alguém vier de uma cidade vizinha de Berlim com seu cachorro e abandonar em Berlim, não tem nada que possa ser feito, porque esse cachorro não está cadastrado em Berlim, né? Então, esse negócio de cadastro de cachorro, eu acho que ajuda muito pouco no final das contas, a não ser como uma forma de justificar o governo cobrar imposto de animais, porque é isso que acaba acontecendo na prática. Ou seja, qual que é a função real do cadastro de cachorros lá da Alemanha? É permitir cobrar imposto. Não é à toa que aqui no Brasil também, no primeiro momento, assim que o Brasil começou a cobrar imposto de renda, a primeira coisa que eles fizeram foi um negócio chamado CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, né? Você tem o seu CPF, se você é brasileiro, se você mora no Brasil, você tem o seu CPF, eu tenho meu CPF também. Então, o que é a primeira coisa que o pessoal faz quando vai cobrar imposto de alguma coisa? É cadastrar, meu amigo. Por quê? Se você vai cobrar imposto da pessoa, você tem que saber quem é a pessoa, você tem que ter como saber quem que pagou e quem não pagou o imposto, né? Então, o primeiro passo é sempre um cadastro, né? E, de novo, embora não exista nenhuma indicação, nenhuma iniciativa ainda de criar um imposto para cachorro no Brasil, já existe um cadastro nacional de animais de estimação. Eu sou dono de um cachorro hoje e eu quero abandonar esse cachorro. Eu posso cadastrar esse cachorro como sendo seu e abandonar esse cachorro, e se alguém descobrir esse cachorro abandonado, pode culpar você, não é? Eu acho muito curioso que aqui fala só o cadastro, não fala para que serve o cadastro. Por que eles não falam isso? Porque eles sabem que se falar para que serve o cadastro, isso desestimula as pessoas a cadastrarem. Muito provavelmente, como é que seria esse imposto sobre cachorro? Você sabe que o governo ele não pode instituir impostos que não estejam previstos na Constituição, né? A Constituição tem um rol bem pequenininho de impostos lá. Mas pode criar taxas de serviço. Qualquer serviço prestado pelo governo, ele pode cobrar uma taxa. E essa taxa pode ser o valor que o governo achar justo. Por exemplo, o que eles fizeram em Berlim? Em Berlim, o que você paga anualmente de $740, R$740 por ano, é a taxa da manutenção do cadastro do seu cachorro. Para manter o cadastro do seu cachorro custa R$700 por mês, por ano.